Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vou trazer para vocês aqui dois extraordinários cantores, eu diria até cantores que estão completamente fora da normalidade, né? São cantores que têm uma técnica, um talento assim absurdo. Então eu vou fazer uma breve análise dos dois, porque algumas pessoas me perguntam: qual que você acha melhor, qual que você acha mais legal, né? Então eu vou, no final do vídeo, eu vou estar respondendo, analisando cada um dos dois, né? Então esses grandes cantores são Dimash Kudaibergen do Cazaquistão e o grande Gabriel Henrique do Brasil. São incríveis cantores que vocês vão poder acompanhar junto comigo. Eu separei dois vídeos aqui para a gente poder estar conversando a respeito, ok? Na verdade não é uma comparação assim, não me levem a mal, né? Porque eu acho que a arte, né, principalmente na música, ela não deve ser observada somente pelo lado técnico, né? Porque existem grandes artistas, cantores, né, que emocionam e às vezes nem técnica tem, né? Então a arte ela lida muito com a emoção. Então se a pessoa ela te emociona, passa uma sensação, né, diferente, algo legal, algo que te marque, eu acho que já é suficiente, né? Mas algumas pessoas realmente conseguem fazer isso e com uma excelente técnica. Então, né, é isso que acaba assim valorizando também o trabalho do artista como um todo, né? A parte técnica ligada à emoção, a interpretação, né? Então é isso que eu pretendo aqui, né? Não me leve a mal, não é uma comparação negativa assim, querendo né, ficar disputando qual que é o melhor, aquela coisa assim, não, somente uma análise assim, a gente observando pontos positivos e negativos, ok? Vamos lá então. Primeiro que nós vamos ouvir aqui com calma, o grande Gabriel Henrique, vamos ouvi-lo com calma aí. Espero que vocês gostem. O vídeo vai ficar um pouco longo, mas eu acho que vale a pena. Ok? Vamos lá então. 3, 2, 1. É incrível, né? Ele... super agudos, né? Whistle. The answer, the heaven, sit down to me, treating me kind, sweet destiny, falar o que, né? Incrível, né? So faithfully, no, the one that I needed, you find me. Ele brinca com a voz, né? And he was that you turn out to be. Loucura. Sem razão
Nossa, que domínio, né? What a way, yeah. What a way, yeah. Ooh, I need you here. I need you here to wipe away my tears, to kiss away my fears. Oh, if you wanna know. Super afinado, né? Perfeito. Na vida real, o maior vilão sou eu. Sou eu. Ganhar o mundo e perder a mim, não. Estar no caminho e não chegar ao fim. Oh, na minha luta, do meu lado contra mim mesmo. Os meus gigantes são os meus próprios desígnios. Na vida real, o maior vilão sou eu. Na vida real, o maior vilão sou eu. Nossa, que absurdo, né? É uma perfeição, né, na afinação, porque você ir para esses registros agudos, você precisa ter um domínio técnico muito grande, né? Porque você é fácil você desafinar ali, ficar imperfeito, né? Notas muito agudas, né? E ele consegue fazer isso brincando, né? É uma coisa assim impressionante. O domínio que ele tem, né? No agudíssimo, você vê que ele não tem, ele canta em tons femininos, né? Algumas versões que ele já fez aí de grandes cantoras, né, divas aí como Whitney Houston, Mariah Carey, no tom delas, né, algo assim impressionante, chega a ser bizarro até, né, de tão incrível, né. E eu esqueci de mencionar que eu vou analisar aqui alguns itens aqui dos dois cantores, né, emoção, né? Vamos ver aí a emoção, a interpretação, a técnica também, alcance, né? Range, presença de palco, né? E a versatilidade, né? Se o artista transita aí por estilos, gêneros diferentes, né? E agora a gente vai curtir aqui, eu vou colocar um vídeo para vocês do Dimash Kudaibergen, né? Do Cazaquistão. Então vai ser aqui um Brasil versus Cazaquistão. Brincadeira, né? Mas vamos analisar, né, o Dimash. Vamos lá então. 3, 2, 1. Dimash é incrível também, né? Também brinca também nesses registros agudíssimos, né? Whistle, né? Ele brinca, né? Ele brinca com a voz também, né?
Dimash já tem essa questão, essa influência do clássico, né? Olha que legal essa gravação ao vivaço ali, né? A capela, né? Grave também, né? Acho legal essas gravações, porque muita gente acha que alguns duvidam dele cantando. Acham que é playback, alguma coisa assim, né? Lip sync, né? Ele gosta de cantar em registro de soprano, né? Faz parte dele isso, né? Nossa. Então, o mínimo esforço, né? É incrível, né? O Dimash, assim como o Gabriel Henrique, são cantores extraordinários, né? Aqui vai só uma breve análise minha, eu vou acabar... ao final eu falo qual que eu prefiro, né? Mas são extraordinários. Eu acho que se eles tivessem nascido nos Estados Unidos, eles já seriam aí, estariam já conhecidos no mundo todo, né? Porque tem essa questão, né? Os Estados Unidos, eles dominam culturalmente, vamos dizer assim, né? O mundo ocidental é uma parte do mundo oriental também, então a influência norte-americana é muito grande na mídia, né? Então, realmente, e eles valorizam muito, né? Então, eu acho que ainda existe essa barreira aí da língua, né? Eu já vi algumas pessoas reclamando dos dois em relação a essa questão de não dominar a língua inglesa, né? Então ter o sotaque. Então algumas pessoas... Isso acaba sendo uma barreira, né? Queira ou não. Mas eu acho que o fato de eles terem nascido em países, por exemplo, como o Brasil, né, que infelizmente não valoriza muito os seus talentos, né? E no caso o Cazaquistão já que valoriza mais. O Cazaquistão já pelo que eu pesquisei, eles valorizam mais seus talentos, né? Mas para uma exposição mundial, isso acaba não sendo suficiente, né? Você precisa conquistar o mercado norte-americano, né? Então tem essa questão aí. Bom, vamos lá, né? Vamos pelos itens aqui. Emoção primeiro, né? Interpretação. Os dois, quem ali que consegue colocar uma emoção maior, uma interpretação maior, né? Analisando não só esse vídeo, mas tudo que eu já vi dos dois, eu daria um empate aí entre os dois, porque o Dimash é incrivelmente emocionante. Ele coloca muita emoção quando ele está cantando, ele sente a música, ele passa isso. E o Gabriel Henrique também. Todas as interpretações que eu vi, ele sempre dando o máximo, ele sentindo, colocando aquele sentimento mesmo na música. Então eu acho que os dois nesse ponto aí, eles estão realmente aí no mesmo nível, né? Nesse item aí, emoção, interpretação, os dois são fora de série, né? Parte técnica agora, né? Qual dos dois que eu prefiro? Bom, Gabriel Henrique é incrível. Se você for pensar
no gênero R&B, né? Essa coisa pop R&B, né? Que tem essas brincadeiras, essas coisas, por exemplo, essas brincadeiras vocais, né? O gospel, né? Esse tipo de desenho melódico que ele faz muito bem, né? Praticamente ele domina isso, né? Algumas vezes a voz dele até soa um pouco com o Stevie Wonder. Eu acho que ele deve ter ouvido muito Stevie Wonder, né? Mariah Carey, né? Whitney Houston são as referências que eu percebi nele, né? É incrível. Nesse ponto aí, o Gabriel Henrique ele é superior ao Dimash nesse gênero. Agora, o Dimash ele tem, vamos dizer assim, uma técnica maior, uma consciência técnica maior, pelo que eu percebo. Porque o Gabriel Henrique, ele parece que ele tem uma técnica mais intuitiva, né? Ele não chegou a estudar isso, assim. O Dimash já frequentou escolas, já fez desde pequeno que ele faz aulas mesmo de canto, né? Então ele tem uma técnica, eu acho que mais apurada, porque ele consegue também cantar o clássico, né? Ele tem aquela voz de tenor, ele consegue fazer aquela voz até de barítono em algumas músicas, o que é incrível, né? Porque ele pega desde o grave, né? E é um grave muito bem trabalhado, né? Tecnicamente, até o agudíssimo, até a região de soprano, né? E então ele canta, talvez por influência da mãe, que a mãe já cantava, né? Soprano, né? Já cantava, né, nesse gênero mais clássico, então ele nasceu influenciado. Então você percebe uma interpretação mais voltada para o clássico também, né? Então são dois diferentes aí, né? Gabriel Henrique mais R&B, gospel, e o Dimash mais nesse crossover, né? Essa mistura de clássico com o pop, né? Então, entre esses dois, eu prefiro o Dimash, né? Não estou desmerecendo em nenhum momento aí quem sou eu, né, para falar alguma coisa, né? Mas eu prefiro o Dimash. Eu acho que ele tem uma amplitude maior, ele consegue abranger um arcabouço aí maior de técnica, né? Desde o clássico, passando pelo pop, ele consegue ter isso, né? Essa versatilidade aí, versatilidade técnica, né? Que abre caminhos para ele, né? Para ele explorar gêneros, né? Como outros cantores fazem, né? Ele consegue fazer isso. Esse estudo, né, que ele teve do clássico faz com que ele possa transitar por gêneros híbridos aí, né, do clássico com pop, né, como o Andrea Bocelli e outros cantores. Então é uma outra perspectiva que ele tem, né, uma outra oportunidade de poder conquistar mais pessoas, né. O Gabriel Henrique é mais focado mesmo no gospel e no R&B, né, então tem essa diferença. Eu prefiro o Dimash, não estou dizendo que o Gabriel Henrique não seja tão bom quanto. Como eu disse, ambos são incríveis, né? Então é só uma opinião minha simples. Eu também não sou vocal coach, né, para analisar com detalhes, né? Mas a minha preferência nesse item é o Dimash, realmente. Próximo item que eu estava analisando, pensando a respeito, é sobre o alcance, o range, né, dos dois. Bom, nesse caso aí, ambos são incríveis, né? O Dimash alcança notas aí de whistle, né? Notas assim incríveis, fora até existem algumas músicas aí que ele chegou a emitir notas fora da escala do piano, né? Uma coisa absurda. E o Gabriel Henrique também, né? Ele canta aí, faz coisas que a Mariah Carey faz, né? Uma coisa assim, até bizarro até, né? Ele chegar a fazer isso, né? É incrível, né? Sinceramente, eu não sei por que esses dois assim não estão assim
mais em evidência na mídia. Era para esses dois estarem assim, nossa, né, estarem ovacionados assim, no mundo todo, né? Mas eu acho que vai chegar ainda a hora deles. Eu acho que vai chegar. Aliás, eu tenho certeza. Bom, próximo. Nesse caso eu esqueci de falar aqui, né? Nesse caso eu dou empate aqui. Os dois têm um alcance incrível. Embora eu tenha visto o Dimash em alguns tons mais graves ainda, né? De barítono até assim. Mas eu daria um empate aí, que ambos são absurdos, né? Presença de palco, né? Eu acho que, né, nesse item, por tudo que eu ouvi ali, já observei dos dois, os dois eu daria empate também. Os dois têm muita presença de palco, muito carisma, conseguem levar um show assim de uma maneira excepcional. Então eu daria realmente empate nesse item. Os dois são extraordinários, né? O último item que eu gostaria de analisar é a versatilidade entre os dois. O Gabriel Henrique, como eu até tinha dito já, ele é mais focado no R&B, no gospel, né? Nessa onda. Então ele tem vamos dizer assim, ele tem um gênero já mais definido ali, né? Ele transita naquilo ali. O Dimash, eu já vejo ele com uma maior amplitude, ele pode passear mais. Então eu acho que o Dimash é mais versátil. Ele pode transitar mais pelo clássico, pelo aquele gênero chamado crossover, né? Que é essa mistura do clássico com o pop, como o Andrea Bocelli, vamos dizer assim, né? Ele conseguiria fazer isso, coisa que o Gabriel Henrique já não, né? Mais focado no R&B, no gospel, né? Já o Dimash tem essa possibilidade. Eu diria até que ele deveria fazer mais isso. Só a minha opinião, né? Não fiquem bravos aí as Dears, né? As pessoas que são fãs aí do Dimash. Apesar que eu também sou fã, né? Eu sou muito fã do Dimash, mas eu realmente eu acho que o Dimash, quando ele explora o pop, eu acho que cai a qualidade. Não que ele não seja bom nisso, eu acho que ele é muito bom. Também no pop, mas ele tem um nível tão alto que eu acho que ele deveria fazer algo mais com uma maturidade maior, sabe? Como ele tem condição de fazer uma carreira mais voltada para o que ele já fez, né? Nesse gênero clássico aí, misturando, né, a própria parceria dele com o Igor Krutoy, né, grande compositor russo. Eu acho que ele deveria investir mais nisso, porque eu acho que cai o nível, apesar dele ser um grande cantor, mas quando ele vai pro pop, o pop ele limita a gente. Eu, como músico, eu sou baixista, então vocês podem até conferir alguns vídeos meus aí tocando. Se você toca contrabaixo numa música pop, você está se limitando, né? Infelizmente é isso, né? Agora, se você vai pro jazz, você consegue, né, divulgar mais, mostrar mais seu talento ali. Então eu acho que o Dimash deveria investir mais. Então esse seria investir mais no clássico. Eu acho que esse seria meu ponto, minha única crítica ao Dimash seria isso. No caso da carreira dele, eu acho que ele deveria direcionar mais para esse crossover aí, né? Investir mais nisso. É claro que você acaba atingindo um público menor, mas você pode explorar uma técnica mais madura, né? Uma coisa mais que foge dessa mesmice do pop, né? Eu acho que realmente ele deveria focar nisso, ampliar, né? Ampliar o repertório
de músicas chamado pópera, né? Crossover, né? Nós chamamos aqui no Brasil de pópera. Seria essa música pop com a ópera, né? Vamos dizer assim, com o clássico. Então o placar aqui ficaria aqui 5-3 para o Dimash no meu placar, né? É claro que é só uma simples opinião, eu não sou vocal coach, como eu disse, eu sou uma pessoa que gosta de música, né? Eu sou músico, mas não tenho conhecimento na área vocal, né? É só minha simples opinião, não fiquem bravos aí. Eu queria que vocês deixassem nos comentários o que vocês concordaram, o que vocês não concordaram com essa minha breve análise, né? Com certeza eu lerei todos os comentários e vou dar minha opinião também, né? Coloquem a opinião de vocês aí embaixo, o que vocês acham, qual ponto que vocês não concordam comigo, que eu teria imenso prazer aí em estar lendo, estar observando o que vocês pensam sobre isso, sobre esses itens, né? Emoção, técnica, alcance, presença de palco, versatilidade entre os dois, ok? Pessoal, então eu vou ficando por aqui. Quem gostar do meu canal, por favor, deixe um like, se inscreva aqui, né? Tem vários vídeos legais, tem vídeos meus aí tocando. Quem tiver curiosidade de me ver tocando contrabaixo também tem coisas, vídeos de reacts de jazz, de rock, de heavy metal, de vários gêneros musicais, porque eu gosto de vários gêneros musicais, né? Eu não conseguiria ficar somente num gênero, ouvindo só um gênero. Eu gosto de muita coisa assim, né? Diferente, já é uma coisa que faz parte da minha personalidade, né? Ter essa vivência em vários gêneros, né? Então é isso, pessoal. Muito obrigado por vocês curtirem aí, por vocês estarem junto comigo e me aguentarem até o final desse vídeo, né? Quem ficou aí até o final desse vídeo, muito obrigado, e não fiquem bravos aí com alguma opinião que eu tenha dado, ok? É só uma opinião, não é uma comparação séria assim. Ambos são incríveis, né? E é isso aí, ok? Pessoal, vou indo nessa, um abraço e até mais.